Respondeu uma garotinha aqui, ela tem 19 anos, tá? Aham. Ela fala assim: Caio, eu amo você, eu tenho 19 anos. Deixa eu te falar, eu já fui humilhada, eu já humilhei muitas pessoas também. Eu não imaginava, Caio, que eu era um lixo. Até que eu fui compreender que eu não era boa como eu pensava. Aí eu me tornei pior que as pessoas que me prejudicaram, sabe? Hoje eu sinto Uhum. muita vergonha do que eu fiz. Hoje eu me arrependi de verdade, sabe, Caio? Mas Uhum. assim, eu tenho medo que ninguém. Eu tenho medo de ninguém ver que eu mudei, sabe? Ninguém reparar a minha mudança. Me dê uma palavra, Caio, porque o meu coração anda na angústia. Fique com Deus, Uhum. obrigado. Obrigado, filha, por confiar. Quando eu tinha 19 anos, eu também andava com muita angústia no meu coração. Muita angústia, de culpa. Eu nunca achei que eu fosse mal. E quando criança, inclusive, eu cria que Deus tinha me dado o privilégio de um coração bom. Mas quando eu fui entrando na puberdade e comecei a conviver com amigos bem mais velhos do que eu nunca tive muito amigo da minha idade, e eles eram no mínimo 2, 3 anos mais velhos, alguns até 4, 5. E fui convivendo com eles, eu entrei num outro mundo, onde, para alguns deles, praticar malinagens, sacanagens, praticar algumas formas de bullying, naquele tempo considerados culturalmente aceitáveis, embora fossem perversos, mas culturalmente aceitáveis. O pessoal dizia, isso é brincadeira de homem, mas muita gente saía machucada, humilhada. Naquele tempo, da puberdade para frente, eu tanto fiz muitas coisas assim, como também briguei muito, em nome de não levar desaforo para casa. Eu não pensava duas vezes, era a primeira provocação, a segunda coisa já era no meio dos córneos do cara e atropelamento de paulada, de soco, Meu Deus cotovelo, do céu. chute e tudo, e eu fui aprendendo a fazer aquilo. Você fica bom naquele negócio. Já não se preocupa com o tamanho de ninguém. Se o cara não sabe o que você sabe, você parte para as cabeças. E eu fiquei assim, e fui ficando tão ruim que quando eu fiz 18 anos de idade, eu estava vindo de um tempo em que todo dia eu sentia desejo de que alguém me olhasse atravessado, só para eu ir lá no mínimo e dar uma pernada no cara e já chamar para o pau. Bastava olhar atravessado, bastava tirar uma onda. E eu fui começando a entrar num estado de muita angústia, porque ali foi quando eu comecei a me sentir mal. Não só me senti mal, mas comecei a me sentir uma pessoa que estava andando na direção do mal. E comecei a entrar em grande angústia. E foi essa angústia de culpa, do mal, que cresceu, cresceu, cresceu tão bem-aventuradamente em mim. Olha o paradoxo. A culpa do mal cresceu bem-aventuradamente em mim e me levou a Jesus. Foi a culpa daqueles males. Não foi nenhuma reflexão filosófica mais profunda, embora na hora da minha conversão isso tenha acontecido em torno de uma reflexão existencial de muito maior significado do que a mera culpa. O sentimento que
foi gerado em mim no dia 18 de julho de 1973, na Assembleia de Deus de Manaus, no mezanino daquela época, foi que eu estava perdido. Fui levado ali porque eu queria me matar e um cara me agarrou na porta, na moto, e me levou, um amigo, e me implorou para eu entrar. E eu entrei, sentei e ouvi uma pergunta. Você sabe por que no alto da cruz de Jesus havia uma epígrafe em hebraico, latim e grego, esse é Jesus o Nazareno, rei dos judeus? E eu respondi para mim mesmo que eu não sabia. E eu estava viajante pra caramba, com um monte de baseados na cabeça, naquele dia só baseado mesmo. Mas eu estava muito viajante e eu falei, eu não sei por quê. E aí o cara veio e respondeu. É porque no alto da cruz de Jesus estava escrito isso em hebraico, latim e grego, porque o hebraico era a língua do monoteísmo, o grego era a língua da filosofia e o hebraico era a língua do monoteísmo e o latim a língua dos romanos da política e, portanto, o que se queria era que o mundo inteiro soubesse que ali estava o rei dos judeus e do mundo inteiro. Foi mais ou menos isso que ele disse e eu fui embora. E eu me senti um meteoro solto no universo, fora de qualquer alcance de força gravitacional, passando entre gravitações, solto, perdido, como uma estrela errante na escuridão do universo. E eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu estou perdido. Foi a impressão violenta que tomou conta de mim, é que eu estava perdido. Então, filha, eu sei o que é aos 18, 19 anos se sentir perdido por causa da culpa dos pecados. Os meus eram muito pesados porque tinham consequências horríveis na presença e na vida de outras pessoas. Não foram coisinhas de adolescente. Envolveu muita coisa que eu não tenho nem condições de aqui narrar. Mas quando eu criei no Evangelho, criei que o que Jesus disse quando afirmou está consumado, era para mim e para o mundo inteiro, mas especialmente para mim, que estava crendo. Naquela mesma hora eu fui chupado, sugado, deixei de ser uma estrela errante e fui chupado para a atmosfera do sol nascente das alturas. E entrei num ciclo de um eixo relacional que me colocou no caminho da minha existência, até ao dia de hoje. Então, fique sabendo, e eu digo isso para você com a certeza de Jesus no meu coração. Os teus pecados já foram perdoados. É por isso que está tão arrependida, entendeu? Amém. É por isso que eu digo para todas as pessoas arrependidas, eu digo em nome de Jesus, pegando no rostinho, olhando nos olhinhos, digo como um pai diz a um filho. Amém. Os teus pecados estão perdoados, meu filho, minha filha, meu neto, estão perdoados. Estão perdoados. Porque uma pessoa arrependida só está arrependida porque já está perdoada, porque já foi alcançada pela graça que produz arrependimento, e a graça que produz arrependimento gera
arrependimento, porque já vem carregada da certeza de um perdão misterioso. É por isso que a pessoa chora buscando o perdão que ela sabe que existe. Existe, ela já está convencida de que existe perdão, porque ela já foi perdoada pelo perdoador. Por isso eu olho e digo nos teus olhos, os teus pecados, minha filha, já estão todos perdoados em nome de Jesus. Amém. Vai, não peques mais. Você quer que todo mundo saiba? Plante a semente no chão da vida e deixe que a sua vida dê fruto. Fruto de bondades, natural, nada fingido, nada artificial. No Evangelho não tem fruto artificial. Essa coisa que parece, mas não é, é abominação diante de Deus. Deixa ser natural. Pratique bondade, pratique compaixão, pratique misericórdia. A gente aprende a amar praticando perdão, perdoando outros, a gente aprende a amar, sendo compassivo, tendo misericórdia, sendo paciente, sendo longânimo, dando tempo, o tempo da sabedoria, o tempo da graça, para o outro aprender. Isso é longanimidade. É tendo domínio próprio, sendo uma pessoa leal, fiel, sendo alguém de paz, da paz, filha da paz, promotora da paz, e sendo um ser de alegrias sinceras. Chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram. E todo mundo, daqui a um tempo, vai saber quem você é. Todo o mal que eu pratiquei entre a minha puberdade e a minha primeira juventude, não foi pouco, foi muito, foi praticamente esquecido na cidade inteira em 2 anos, e os meus pecados eram urbanos e públicos. Eu comecei logo a pregar o Evangelho nas praças, em tudo que é lugar e nas escolas. 1 ano depois eu estava pregando na televisão, 2 anos depois todo mundo dizia, meu Deus, que milagre é esse? Que milagre é esse? De onde vem essa sabedoria? E essa autoridade? E a intrepidez com a qual ele prega a palavra? Para todo lado. 1 ano e pouco depois, o governador do estado encontrou comigo, parou, veio falar comigo e falou, meu filho, eu conhecia você de ouvir de coisas muito ruins. Mas agora eu ouço você todo domingo, não perco. Que palavra divina Deus te deu. Eu comecei a ouvir esse testemunho dos pescadores na beira do rio, aos caboclos no Iranduba e em Manacapuru, em todas as cidades pequenas por onde eu ia pregar ali em volta, nos arredores de Manaus, nas campanhas, no campus universitário, em todo lugar, em todo lugar. E o meu coração ficou cheio de muita alegria. Mas não foi por causa da aceitação dos outros. Foi no primeiro dia, na primeira hora, foi quando eu criei que eu estava perdoado. O meu coração se encheu de alegria, mesmo que eu tivesse que lutar contra o mundo inteiro. Como eu já tive de lutar contra o mundo inteiro com base exclusivamente na certeza de quem eu sou para Deus e de quem Deus é para mim. Amém. É o que interessa, minha filha. Coisa linda. Maravilhoso. Caio, ela retorna, escreve mais coisas. Quer ouvir? Quero. Vamos lá, então. Ela escreve assim, Caio, eu tinha um coração bom assim como você, mas aí eu me juntei com pessoas depravadas na minha infância. Fui sexualizada, eu me revoltei, eu agredi as pessoas para que não fizessem nada comigo. Eu tenho fama de puta desde os 8 anos de idade. Ninguém queria ser meu amigo depois. Até os adultos me abandonaram.
Meu pai sempre foi um alcoólatra, minha mãe uma cega apaixonada. E eu agredi a minha própria família, sabe, Caio? A minha mãe, por exemplo, eu cansei de agredir a minha mãe. Ela, para aí. Minha filha, deixa eu te dizer de novo. A gente não mede pecado. Pecado é pecado. O meu pecado é o meu pecado, o teu é o teu. Só sei o seguinte, tanto o meu quanto o teu não existem mais. Amém. Você está olhando para um pecador sem pecado. Amém. Essa é a contradição. Amém. Quem sou eu? Um pecador sem pecado, purificado no sangue de Jesus. Comete pecado? Cometo. Vive no pecado? Não consigo viver. Só consigo viver no amor à justiça. Só tenho paz na luz. Sou falível, mas não me justifico com nenhuma falibilidade. Para o meu próximo, toda generosidade. Para mim, toda atitude de integridade que eu possa encontrar de mim para comigo mesmo. Perdoados estão os nossos pecados, minha filha. Se eu não estou perdoado, então você não está. Se você não está, então quem não está sou eu. Porque tanto eu quanto você fomos perdoados por Jesus. Sabe, vem e segue-me, disse Jesus a você. Vem, 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 vem. Que ninguém te moleste. Pode quebrar o seu nardo com perfume. Derrama aos pés de Jesus. Chora diante dele como você está chorando, com seu coração sendo lavado, lavado e acalentado nesse amor sublime que garante que você está perdoada de todos os seus pecados. Perdoe os seus molestadores e veja várias vezes o que eu falei para você aqui, o recorte. E bote tudo em prática. O Senhor já te perdoou. A gente conversou aqui só sobre o passado. Agora eu quero que você trate do seu futuro, tá bom? Amém. Um beijo, querido.